Boa noite, meu nome é Marina, faço jogos digitais. Estou gravando esse vídeo para o TDE do professor Vinícius Godoy, para a matéria de programação avançada. Eu vou falar um pouquinho sobre inversão de controle. Eu dei uma estudada no tema, li alguns artigos a respeito, então acredito que eu tenha entendido bem o tema. E até acredito que eu já trabalhava com isso antes, mas não sabia exatamente do que se tratava. Inclusive, eu aprendi isso com o professor Vinícius e estou reaplicando aqui no exemplo de botões que a gente fez na aula. Então, o que é o aplicativo que eu fiz? Aqui no caso, eu criei duas telas. Então, eu tenho essa tela inicial, que é a tela inicial do meu programa. Poderia ser uma tela de menu ou então uma tela de login. E esse é o nosso botão. Ele troca a tela para mim. Ele não está trocando só a imagem, ele realmente está trocando a tela. É como se aqui eu pudesse ter uma tela de perfil do usuário ou uma tela de uma nova fase do jogo, tipo de troca de tela. É basicamente isso que o aplicativo está fazendo. Ele clica no botão, troca de tela. Clica de volta, troca de tela de volta. Eu tenho duas, mas eu poderia ter 10 e a lógica funcionaria para todas elas. Então, beleza, eu tenho a minha tela 1 e tenho a minha tela 2, né? Elas são iguaizinhas, a única coisa que muda realmente é a imagem e o botão, apesar de eles ser da mesma cor, mas são botões diferentes. Aí eu poderia fazer o quê, né? Se fosse uma forma mais fácil de pensar nisso, eu poderia simplesmente ir no meu OFF e declarar, colocar uma instância lá de screen 1, screen 2 e chamar todos os métodos dele lá na classe. Mas isso acaba ficando um pouco bagunçado, porque você vai ter no código da tua aplicação geral, no teu main da aplicação, você vai ter um monte de lógica, um monte de coisa. É aí que entra essa técnica tão especial. Como que a gente pode resolver isso? Através de uma interface. Então, eu tenho uma interface screen, que eu implementei aqui. E aqui nas minhas classes de Screen 1 e Screen 2, elas implementam a interface. Então, automaticamente, elas vão ter todos os métodos que tem nessa classe aqui. O mais importante para falar sobre tudo é mais a parte desse método aqui, do Next Screen, que é implementado da interface Screen. Porque eu quero... O mais importante da inversão de controle, da injeção de dependência, é evitar o acoplamento de classes. Então, o acoplamento entre as classes é ruim, porque a gente começa a fazer as classes serem muito dependentes uma da outra. E quando a gente cria instâncias e coisas, toda vez que a gente muda um método, alguma coisa, a gente tem que mudar em todos. E isso é cansativo. Imagina se a gente tivesse 10 telas e de repente a gente fosse mudar um método, ia ser, tipo, muito cansativo mesmo. Então, o ideal é a gente ter a interface que já implementa todos esses métodos. Qualquer coisa que a gente precise mudar, a gente vai mudar direto na classe, que a gente vai atribuir o gerenciamento do comportamento dessas telas. Porque eu não quero que cada tela troque. Tipo, a tela, ela não tem que trocar. Não é um comportamento dela esse. Ela tem que saber o que ela tem que mostrar. Mas quem sabe quem tem que trocar é outra classe, que é o Screen Manager nesse caso, que foi o exemplo que eu utilizei. Eu utilizo muito esse exemplo em jogos. Basicamente, ele recebe o primeiro screen que vai ser instanciado no aplicativo. Então, a primeira tela que eu quiser que meu cliente, meu usuário veja, eu vou passar como parâmetro na função inicial do meu Screen Manager. E essa vai ser a primeira tela que minha aplicação vai exibir. Aqui eu dou um init nela, beleza? E olha como é legal essa parte do update. Essa variável next, ela tá pegando esse método nextScreen que tá no momento. E aqui, por exemplo, vamos supor que eu acabei de abrir minha aplicação, ele vai chamar o primeiro screen, que é aquele que apareceu com o background das florzinhas. Aqui, no meu método nextScreen, eu tenho uma condição. Aqui eu checo se o botão foi clicado, e se ele foi clicado, quer dizer que eu tenho que mudar a minha tela. Então, eu vou retornar uma nova instância do Screen 2. Do contrário, eu sempre vou retornar o próprio Screen 1. Então, o que quer dizer isso? Enquanto o usuário não clicar no botão, ele não vai retornar a outra tela.
Ele só vai retornar outra tela a hora que o usuário clicar no botão. E o botão vai ser esse botão em específico, não vai ser qualquer botão. Legal. No Screen 2 acontece a mesma coisa, porque quando eu clicar nesse e ele instanciar o Screen 2, o Screen 2 vai fazer tudo isso daqui, e quando aqui no meu Screen Manager chamar esse método aqui e atribuir a essa variável, ele vai fazer a mesma coisa. Se foi clicado, ele vai instanciar o Screen 1. Se, do contrário, ele sempre vai instanciar ele mesmo. E onde que entra a injeção de dependência? Reparem que aqui no Screen Manager, ele não tem exatamente uma instância de todos os screens que ele está trabalhando. Ele não tem uma instância do Screen 1, ele não tem uma instância do Screen 2. Ele tem uma instância da interface Screen. Então, não importa para esse Screen Manager qual é o screen que ele está recebendo. Se é tela 1, se é fase 2, se é menu. Desde que implemente a interface Screen, ele vai receber tranquilamente. Então, isso que é legal. Quando você for criar outro screen, ou se você for deletar um screen, você não vai precisar fazer nenhuma modificação na classe Screen Manager. Ela vai continuar intacta, gerenciando a troca de screens para você. Se você observar aqui, ele dá init na próxima tela, ele deleta o atual, e o atual vira o próximo. Então, ele que tem o controle sobre o screen, não é o screen. E a única coisa que tem ligação que o Screen Manager utiliza é esse método aqui para saber quando que ele precisa trocar e para qual screen que ele vai trocar. E isso fica muito bom porque eu não preciso mais me preocupar se eu criar uma tela, eu tenho que ir lá e criar uma instância e ficar chamando todos os métodos. Como é que ficou isso na minha aplicação final? Eu tenho uma instância do meu Screen Manager aqui, que é o cara que entende do comportamento das minhas telas, ele sabe quando tem que trocar as minhas telas. E aqui, olha só que maravilha. Isso aqui tá muito limpo, tá muito elegante. Olha só esse código. Tô aqui chamando o init e passando o screen 1 como parâmetro. Mas ó, se eu passar o screen 2 e der play aqui, ele vai iniciar o aplicativo na segunda tela. Mas você vai ver que não vai fazer diferença nenhuma. Ele simplesmente vai fazer a troca, não vai mudar nada, não precisei mudar comportamento nenhum, porque eu já tenho um gerenciador que faz tudo isso para mim. E é isso que se precisa quando você trabalha numa aplicação muito grande. Ó, a gente começou na segunda tela. Se eu clicar aqui, ele vai trocar para a primeira. E assim por diante. E, tipo, o legal é que a tela, essa tela, a partir do momento que ela foi criada, a anterior foi deletada. Agora eu vou clicar aqui no botão, a tela de flor já foi deletada. Então, isso que é legal, o botão foi deletado, tudo junto com ela foi deletado. Bom, no geral, acredito que é isso. Acho que ficou mais ou menos explicado. Eu vou postar os links dos artigos que me instruíram para chegar nessa resposta e espero que o vídeo tenha ficado bom. Obrigada!